percebi aqui, né, até pelo o seu currículo, que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, Comissão de Direito Homoafetivo. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva a condição homoafetiva, de ministrar, de ser um pastor, estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer um ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja, assim, né, dessa maneira? Uhum. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. Quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, né? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem. E aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então é uma Bíblia com texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. E o que você acha, então, Sr. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não? Como... Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria
começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, isso é afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente.